Queridos, nesta noite a nossa reflexão tem esse título: Pais e mães que acertam o alvo. Pais e mães que acertam o alvo. E o nosso texto está no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo número 6. Peço que você queira acessar esse texto comigo em Deuteronômio, capítulo número 6. Nós vamos ler os versos 1 até o 9 e depois 20 até 25. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E agora, a partir do verso 20, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor nos dê graça para compreender a sua palavra. Esse texto, amados, é um texto particularmente belo e particularmente rico da Escritura Sagrada. Eu acredito que ele, de fato, nos ensina o alvo, que pais e mães têm de procurar acertar, zelar por acertar na criação dos seus filhos, na condução deles em todas as idades, no seu ministério, porque esta é a nossa afirmação esta noite, que ser pai, ser mãe é um ministério que se cumpre para com Deus, para com o filho, para com a igreja, para com o mundo. Esse texto tem tanto a nos ensinar, se nós entendemos isso, que ser pai, ser mãe é um ministério. Eu queria começar trazendo para você a história de um dos grandes homens de Deus da história. Seu nome era Jonathan Edwards. Os irmãos já me ouviram citá-lo muitas vezes. É uma das pessoas que sempre lemos o que ele escreveu. Veja, apenas para citar isto, que uma das grandes universidades do mundo de hoje, e portanto ateísta até a base, liberal até a base, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, no entanto, criou um acervo Jonathan Edwards. Tem vários dos seus objetos ali e todos os seus escritos publicados. Era tão grande, tão respeitável seu intelecto, que até mesmo no mundo de hoje, tão secularizado, tão distante do Senhor, ele é respeitado. E no meio do povo de Deus, acredito que muito respeito se lhe deva. Eu poderia falar dele como pregador, um grande pregador da palavra de Deus,
por meio de quem o Senhor trouxe o grande avivamento espiritual de 1750. Poderia falar dele como professor, reitor de grandes universidades, da que hoje é chamada Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, também uma das grandes universidades do mundo. Poderia falar dos seus escritos, como filósofo, como escritor. Você percebe que estou descrevendo uma pessoa genial, mas eu queria falar dele como pai de 11 filhos, e que em meio a todas as suas ocupações, tinha como rotina, como hábito diário, ter um tempo com cada filho, cada um dos 11, para oração e para conversa. No ano em que se comemorou os 200 anos do nascimento de Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703, portanto isso foi em 1903, já faz mais de 300 anos que ele nasceu, fizeram um estudo da sua vida, um estudo dos seus descendentes. Veja que interessante. Descobriram que ele tinha, naquela época, 1.394 descendentes conhecidos. Desses 1.394 descendentes conhecidos, havia 15 diretores, reitores de universidades, havia 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 60 médicos, 100 advogados, 75 militares, 295 formados com graduação superior, alguns governadores, diplomatas, um vice-presidente dos Estados Unidos e mais de 100 pregadores e missionários. Quem fez esse estudo também fez um estudo da vida de um homem chamado Max Jukes, J-U-K-E-S, Jukes. Ele foi uma pedra no sapato de Jonathan Edwards. Viveram ao mesmo tempo. Max Jukes viveu uma vida muito mais curta por causa dos seus costumes, particularmente o consumo do álcool. Encontraram na descendência deste homem 567 descendentes. 567 descendentes, dos quais 310 morreram como indigentes, 150 criminosos, 7 assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres envolvidas com a prostituição. Você percebe a descendência de um justo e a descendência de um ímpio? Longe de ensinar, amados, que eu e você somos determinados pelos nossos ancestrais, e muito mais longe ainda de ensinar que os nossos filhos e descendentes serão apenas o resultado de quem nós somos hoje, o que eu quero dizer é que o papel do pai e da mãe na vida dos seus filhos é alto no seu poder de influenciar, é alto no seu poder de abençoar, e infelizmente também é alto no seu poder de não abençoar. Para poder viver isto, e mais do que viver, para ser bênção, é preciso entender o que é ser pai, é preciso entender o que é ser mãe. Então eu insisto na minha primeira afirmação desta mensagem esta noite, é que ser pai, ser mãe, é um serviço que se presta a Deus, é um serviço, é um ministério, algo que deve ser cumprido com zelo. Se nós temos um ministério na igreja, somos zelosos com isto, somos zelosos com as atividades que desenvolvemos, somos zelosos e sempre buscamos a ajuda do Senhor e temos sempre em nossa consciência que prestaremos contas a Deus do nosso ministério, ou pelo menos deveríamos ter. Igualmente, ser pai, ser mãe, é ser ministro de Deus. A ideia é clara: Deus terá confiado essas vidas dos filhos ao nosso cuidado por um determinado tempo, para que nós possamos fazer tudo o que pudermos com a ajuda do Senhor para abençoar esta vida
preciosa. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos esta noite é que para acertar o alvo é preciso saber o alvo. Você não acerta, é óbvio isto, o alvo que você não sabe. No tempo em que nós vivemos, em que a ideia de família, a definição de família está completamente apagada, os propósitos também estão apagados. Existem pessoas no nosso tempo que pensam que esse ministério de ser pai, de ser mãe, é um sacrifício, algo a ser evitado ou a ser deixado para depois, ao máximo, ao que nós dizemos misericórdia. Na Bíblia, ser pai, ser mãe é uma bênção, é uma felicidade, algo a ser desejado, algo a ser buscado. Mas qual é o alvo disso? Buscar para quê? E a Bíblia nos diz, verso número 2 do capítulo 6 de Deuteronômio, para que temas ao Senhor, primeiramente tu, para que tu temas ao Senhor teu Deus, para que tu guardes todos os seus estatutos, para que tu guardes todos os seus mandamentos, que eu, Senhor, te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. O alvo é a glória de Deus, primeiramente na sua vida. Por isso o texto diz logo em seguida, ouve, o Senhor é o único Senhor, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Começa com você. Você e o seu coração com Deus. O alvo é a glória de Deus. O alvo é a glória de Deus no discipulado dos filhos, ensinando aos filhos os estatutos e os mandamentos e as obras e o ser do Senhor. O alvo é a glória de Deus, construindo um legado de fé, tu, teu filho e o filho do teu filho. Já ouviu falar de Karl Marx? As ideias de Karl Marx estão até hoje sacudindo o mundo. Talvez dentre todo o ideário humano terão sido algumas das ideias mais versáteis e elásticas que já foram escritas. Cabe tudo nas ideias de Karl Marx. Seu materialismo, isto é, a renúncia completa daquilo que é sobrenatural e daquilo que não é material, palpável, tangível, calculável, perceptível. Pensaríamos em que forja, em que ninho se cria uma pessoa com tais ideias. E a história da vida da família Marx é muito interessante. Quando deixaram a Alemanha para se estabelecer na Inglaterra, o pai reuniu a família e disse que estariam renunciando ao judaísmo daquele dia em diante. Tornar-se-iam membros da igreja da Inglaterra. Por que, pai? Foi a pergunta. A resposta foi: it's better for my business. É melhor para os meus negócios. Trágica resposta. Trágica resposta. Dirige a mente para sempre. Erra, como o pai de Karl Marx, quem pensa que o dever dos pais é servir de escada para que os filhos cheguem mais alto. Quantos são os que elegem como prioridade somente as coisas deste mundo? Aula disso, aula daquilo, aula de não sei mais o que. Ótimo, tudo isso muito bom. Tudo isso muito bom, mas há coisas muito mais importantes do que isto: caráter, fé e relacionamento. Erram aqueles que pensam que a vida dos seus filhos são prolongamentos e extensões da sua própria vida. É preciso entender que pais são umas pessoas, filhos são outras pessoas, cada um deles seguindo o seu caminho com o Senhor. O que estou querendo dizer? Já vimos tantas vezes pais sofrerem as lutas dos seus filhos como se fossem as suas próprias, terminarem de viver quando algo acontece ali, estão perdendo claramente o alvo. Lutas são para crescimento, lutas são bênção, pode ajudar, mas nunca fazer com que a pessoa que ainda está crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, passe ilesa por tudo aquilo. Não há benefício nisso. Existe um alvo. Há quem pense que o alvo é amar e ser amado. Se você reduzir isso, você encontrará uma dose cavalar de egoísmo nisso. Querendo apenas o próprio prazer e o próprio bem-estar. Qualquer destas coisas pode ser muito boa, pode ser muito útil se for secundária.
se for secundária e submetida ao que é principal, a glória de Deus, a formação de alguém que vai ser ensinado a cada dia, desde o dia 1, vai ser ensinado a cada dia a crer no Senhor, a amar o Senhor, a confiar no Senhor, a alegrar-se no Senhor e a encontrar a salvação em Cristo, que levará a uma vida piedosa, sóbria, moderada, empregada no serviço de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Meus amados e meus queridos irmãos, isto aqui é tremendamente sério, porque podemos claramente colocar quaisquer outras coisas na frente disso. Podemos colocar a paz, a tranquilidade que desejamos na frente disso. Podemos colocar as oportunidades mundanas de diversão ou de lucro na frente disso. Podemos colocar tantas coisas na frente disso. Amados, há muitas coisas boas. Há muitas coisas boas, mas elas não devem ficar no lugar das coisas melhores, das coisas principais que vem na frente. Direi o que vem na frente: Deus primeiro, sempre. As coisas de Deus primeiro, sempre. Como fazer isto? Com pequenas escolhas a cada dia. Se trocamos as coisas do Senhor por compromissos familiares, se trocamos por cursos, se trocamos pelo trabalho, se trocamos, o que eu poderia dizer, por tantas outras coisas, pelo estágio talvez, estaremos ensinando que existe coisa mais importante do que o Senhor. Para que temas ao Senhor teu Deus, tu, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. A glória de Deus, numa vida transformada, ensinando a obra do Senhor para as gerações seguintes, construindo um legado maravilhoso. Mas deixa eu dizer, em segundo lugar, que os pais que acertam o alvo têm um relacionamento real com os seus filhos. Esse texto que nós estamos lendo é impressionante quanto a isso. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Pais e mães que acertam o alvo, conseguem colocar a presença do Senhor dentro de casa, em cada momento, transmitindo esta herança preciosa da fé para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda estão aprendendo. Penso em Susana Wesley. Já mencionei Susana Wesley aqui neste púlpito outras vezes. A mãe de John Wesley, o reformador do metodismo, a mãe de Charles Wesley, o homem que escreveu quase 1000 hinos. Quem era essa mulher? Era esposa de um pastor pobre, muito pobre. Morava numa casa que tinha a sala e um quarto nos fundos, somente. 17 filhos. Dá para imaginar isso? 17 filhos. Susana Wesley, uma heroína da fé, uma mulher de Deus, tinha tempo diário com cada um dos 17 filhos, numa casa que tinha somente uma sala grande e um quartinho nos fundos, para se sentar com eles, conversar com eles, orar com eles. Não era somente isso que ela tinha tempo, não. Os próprios filhos contam que ela punha uma cadeira no canto da sala, a fronha de um travesseiro em cima da cabeça para poder orar. Talvez porque se não pusesse a fronha ficaria distraída. Então ela sabia separar tempo para o Senhor, sabia separar tempo para cada um dos filhos. Era uma mulher pobre. Aliás, a pobreza da família Wesley é impressionante quando nós lemos a história deles. Os tumultos que o pai, que também era pastor, viveu, as provações, e quando nós encontramos os 17 filhos como crentes, alguns deles como os gigantes de Deus, nós ficamos admirados, amados, encantados por perceber a forma como Deus trabalha. A terceirização sempre trará resultados desastrosos no seio da família.
terceirize jamais a educação moral, a educação do caráter, a formação da pessoa. Não terceirize jamais, sobretudo, a educação espiritual dos seus filhos. É tarefa do pastor e do departamento infantil. O pastor e o departamento infantil estão ao lado das famílias da igreja para a educação espiritual e moral das crianças. Mas esse ministério é um privilégio seu. A terceirização será desastrosa. Veja que o capítulo 6, verso 4 a 9, ouve, ó Israel, famosa Shema Israel, é a oração que o judeu, desde os dias de Moisés, faz todo dia. O hebreu primeiro, depois da divisão, o judeu, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra é dita todo dia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, todo dia. E estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, todo dia. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Dizer isso todo dia. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, outra tradução dirá testeiras, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse é o texto que é dito todo dia, todo dia. E o que nós aprendemos disso sobre pais e mães que acertam o alvo? É que as palavras estão no seu coração. As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Pais que acertam o alvo, primeiro de tudo, primeiríssimo de tudo, amam o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. E isso faz, meus amados irmãos, com que o seu testemunho, com que a sua conduta, com que o seu exemplo, com que a sua fé seja vista e vivida em nenhum outro lugar mais do que dentro de casa. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás. A outra tradução diz inculcarás. Talvez a sua Bíblia diga inculcarás. Inculcar significa, é uma palavra extraída sem tradução do latim baixo, significa enfiar dentro da cabeça. As ensinarás a teus filhos é um pouco mais forte do que isso. As enfiarás dentro da cabeça dos teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa. Nada é mais irresistível do que o sincero. Nada é mais irresistível do que o sincero. Um pastor a quem nós conhecemos e amamos conta que durante a sua adolescência, os anos de rebeldia, em que ele não queria saber da igreja, em que estava dando trabalho, reclamava de tudo, aquela fase, seu coração foi sendo quebrado devagarzinho, golpe após golpe, não, toque após toque, porque de vez em quando ele acordava, bem antes da hora de se levantar, abria as frestas dos olhos e via o seu pai, ajoelhado na beira da cama, intercedendo por aquele filho. O pai não fez para ser visto, senão para ser visto pelo Senhor. No entanto, Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o filho visse algo que era um toquezinho, essa é a expressão, um toquezinho, quebrando aos poucos aquele coração que estava se endurecendo. Bem diz a Escritura que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantos filhos do nosso tempo poderão dizer que viram o mesmo? Poderão ter o mesmo testemunho? Já relatei também aos irmãos que em certa igreja, Russell Shedd, aquele grande missionário que viveu aqui no nosso país,
que pregou no Brasil inteiro a mensagem do Evangelho, um homem de Deus. Em certa igreja, ele foi pregar, foi convidado para pregar. Pediram que a filha fizesse a apresentação dele no púlpito. A filha disse: eu sei que meu pai peca, porque a Bíblia o diz, mas eu nunca vi. Quantos filhos de hoje poderão dizer pelo menos algo parecido? Crianças são impulsivas, adolescentes são impacientes, jovens não sabem o quanto não sabem, mas o detector de sinceridade deles ainda não foi embaçado, ainda não foi corrompido. Eles sabem o que é verdadeiro, eles percebem o que é autêntico, genuíno. Por isso a Escritura Sagrada preocupa-se com isto. Primeiro de tudo, amarás o Senhor de todo o teu coração. Estas palavras estarão no teu coração e as inculcarás a teus filhos assentado em tua casa. É algo que acontece de forma natural, para assim me expressar, espontâneo, como o perfume de uma flor, como o canto de uma ave. A vida consagrada de um cristão que busca o Senhor a cada dia e que busca viver na presença do Senhor a cada dia. Pais assim, meus amados, acertam o alvo, mas você ouve a mensagem e diz: pastor, eu estou fora do alvo, quilômetros, e até o tempo já passou. Enquanto estivermos andando sobre esta terra, nossos filhos continuam a ser o nosso ministério. Em diferentes fases, é claro, diferentes formas de cumpri-lo, é claro que sim, mas continuam a ser o nosso ministério. Afinal de contas, continuam a ser nossos filhos. Nós podemos surpreender os filhos que acham que os pais não vão mudar mais. Nós podemos fazer isso não por nós próprios, é claro que não, mas pelo Senhor. Esteja certo disso, pai, esteja certa disso, mãe. Filhos não fazem o que nós mandamos eles fazerem. Filhos fazem o que nos veem fazendo. Veja que esses pais que acertam o alvo, este verso 20 me impressiona. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os estatutos, os testemunhos e os juízos do Senhor? O filho procurou o pai ou a mãe para fazer essa pergunta. Quando alguém te pergunta alguma coisa, é sinal de que aquela pessoa reconhece que você tem condições de responder. Confia na sua resposta. Percebeu, pelo que está ali diante dela, que se ela tem algo, é a você que ela deve trazer. Puxa vida, pensamos nisso, então isso deve quebrantar muito o nosso coração. Porque a quem os nossos filhos recorrem? As perguntas deles sobre a vida, eles fazem para quem? Por quê? É fácil culpar os tempos modernos. É fácil dizer: esse pessoal de hoje é tudo assim. É fácil entrar na gruta das vítimas, esconder-se lá e errar o alvo. O que é preciso é ouvirmos a palavra de Deus esta noite. A palavra de Deus chega a nós. A palavra de Deus chega a nós para nos mostrar a forma de um relacionamento a ser construído ou reconstruído. A forma de uma confiança a ser conquistada ou reconquistada. A forma de uma autoridade a ser mantida ou reconstruída. Nunca a palavra de Deus chega atrasada. A palavra de Deus sempre chega a nós enquanto é tempo de respondermos a ela. O que nos deve preocupar são as diferentes mentalidades como alguém vive o ministério de ser mãe ou o ministério de ser pai. Não é para ser o comandante militar do exército, do
quartel, que cumpre a tropa e que exige cada minuto que cada coisa esteja no seu devido lugar, senão, ai de quem? Mas alguns, fugindo disso, caíram no outro extremo, na esbórnia, na anarquia, no igualitarismo, tudo igual demais, sem quem exerça a autoridade, sem quem dê a palavra final em nome de Deus. Para acertar o alvo, é preciso visualizar com clareza: Deus me confiou esta vida para influenciar, educar, inculcar, modelar, e por algum tempo somente, e eu prestarei contas a Deus disto. Foi com tristeza que eu vi, quando ainda era adolescente, outro adolescente amigo queixar-se: meu pai cobra de mim, mas eu nunca vi meu pai lendo a Bíblia. Eu disse: bem, talvez ele leia quando você não está vendo. Mas os irmãos já perceberam a gravidade da situação. A palavra de Deus nunca chega atrasada. A palavra de Deus chega a nós no tempo certo, para que nós possamos compreender isto, visualizar isto como um ministério e cumprir e praticar esse ministério segundo a vontade de Deus. Então dirás a teu filho, verso número 21, éramos escravos, ou servos, melhor dizer escravos, éramos escravos de Faraó no Egito. Deve ser muito vergonhoso dizer isso, não? Deve ser muito vergonhoso ter que admitir esta origem. Deve ser muito vergonhoso ter que dizer isto. Mas se diz isso apenas para dar glória a Deus, não para angariar dó, mas para dar glória a Deus. Porém o Senhor nos tirou de lá. É possível nascer com um bom berço, sem ser escravo no Egito, mas é escravo de Satanás, o que é muito pior do que ser escravo de Faraó, espiritualmente morto, condenado, debaixo da justa ira de Deus. Para acertar o alvo, meu amigo, para acertar o alvo, minha amiga, acerte-se primeiro com o Senhor. Experimente esta libertação que o Evangelho promete, oferece e dá. Venha a Cristo, faça de Cristo o seu Salvador, faça de você um dos servos de Cristo. Arrependa-se de ter vivido sem Ele até aqui. Entregue a Ele a sua vida, ponha nele a sua confiança, deposite nele a sua fé, coloque em suas mãos a sua vida. Antes de acertar qualquer alvo, acerte-se com o Senhor. Primeiro de tudo é preciso poder dizer: o Senhor nos libertou. Prove dessa libertação, para que você possa ver isto, viver isto. Então sim, acertar o alvo de ser mãe, acertar o alvo de ser pai, é poder passar, levar os seus filhos a esta mesma libertação e a esta mesma forma de vida. Queremos sim que os nossos filhos falem inglês, espanhol, chinês, agora que dá uma grana, mas ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, seria como o metal que soa e como o sino que tira. Queremos que nossos filhos se desenvolvam em atividades esportivas, ganhem medalhas, troféus, mas o apóstolo escreveu: os que praticam exercícios, competem neste mundo, competem por um prêmio que perece, mas quem luta contra o reino das trevas, quem luta para o reino do Senhor, luta por um prêmio que não pode perecer. O exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade, diz a Bíblia, para tudo é proveitosa. É preciso começar por aqui. É preciso começar por aqui, com o Senhor. Permita-me dizer que o ministério da maternidade, o ministério da paternidade, não é só na infância, não é só na adolescência, não é só na juventude, não é só até o filho casar. Ainda que mude, são não mais do que diferentes etapas
diferentes momentos, diferentes fases, formas de cumprir esse ministério, sempre, quando você tiver 110 anos e seu filho tiver 90, sempre haverá uma oportunidade de apontar para Cristo, de confirmar a fé, de dizer estas mesmas coisas. Éramos servos de Faraó, mas o Senhor nos libertou, e o Senhor nos deu esta forma de vida, ordenou que cumpríssemos estatutos, para que temêssemos o Senhor nosso Deus. Deus nos ordenou esta forma de vida no Evangelho, para o nosso perpétuo bem. Sim, para vivermos vidas aqui felizes e que Deus aprova. Preciso ser abreviado agora. Eu quero falar rapidamente que pais e mães que acertam o alvo, levam seus filhos ao Salvador, como eu disse antes disso, mas também são persistentes, criativos e intercessores. Quem está falando da mesma coisa, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando à noite, levantando de manhã, está persistindo com uma coisa, está procurando um alvo com tenacidade. Até, eu não quero usar a palavra insistência, eu uso a palavra persistência. Pais e mães, no seu ministério, buscarão a ajuda do Senhor para encontrar 1000 formas diferentes de cumprir. Olha o que o texto diz: atarás por sinal na tua mão. Os judeus têm até hoje umas caixinhas que eles amarram no corpo, e nessa caixinha eles colocam versículos escritos em pequenos pedaços de pergaminho. O nome disso é filactério, e Jesus fala disso nos evangelhos, que os fariseus faziam longos filactérios. Amarra-se uma caixinha na testa, amarra-se uma junto do coração, outra na mão. Será que é disso que Deus está falando? Ou será que Deus está falando das mãos como aquilo que nós fazemos? E nós fazemos tudo o que fazemos cheios da palavra do Senhor. Amarrar uma caixinha na testa, meus amados irmãos, não previne que a testa continue, que o cérebro, que a mente continue poluída de maldade, de malícia, de incredulidade, de indiferença, de egoísmo, de insensibilidade. De tudo isso Deus nos liberta, implantando a sua palavra, não numa caixa na nossa testa, mas na nossa mente, não numa caixa em cima do peito, mas no coração. Pai e mãe que fala de Deus em casa e andando pelo caminho, deitando e levantando, que coloca a palavra de Deus na sua mão, no coração e na testa, e escreverás, verso 9, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Muitas vezes eu já passei por uma casa, e só de passar pela porta eu disse: a família que mora aqui é judaica, porque você observa um pedacinho de metal escrito em hebraico chamado mezuzá. Muito bem, mas eu estou enxergando aqui uma criatividade para cumprir a missão, para acertar o alvo. E Deus nos ajuda sempre que nos dispusermos a acertar os alvos que Deus mesmo declarou. Direi ainda sobre oração, porque todo esse texto é uma oração que os judeus repetem, verso 4 até verso 9, uma oração que os judeus repetem todo dia, uma oração onde eles falam dos seus filhos: ensinarás a teus filhos. Pais e mães que acertam o alvo vão orar pelos seus filhos todos os dias, sem desistir. Existe um belo ministério, quem sabe em breve nós o teremos aqui na nossa Igreja Batista Bela Vista, um ministério chamado Desperta Débora, reunião de oração das mães para orarem pelos filhos. O lema desse ministério é: mães de joelho, filhos em pé. Orar crendo em Deus, que ouve e que, segundo a sua vontade graciosa, responde às nossas orações. O que eu poderia dizer? Se não dizer de um batismo que assisti em outra igreja. O pastor foi batizar um homem, já na casa dos seus 50 anos. Conhecendo aquele candidato ao batismo, ele descobriu que aquele homem era filho
de uma mulher que aquele mesmo pastor tinha pastoreado em outra igreja décadas antes. Todo culto de oração ela pedia oração pela salvação do seu filho, porque ele não queria saber da igreja. Pedia salvação do seu filho sempre, sem cessar. Ela já estava no céu, já com Cristo, quando anos depois, ou na verdade na ocasião da morte da mãe, o coração daquele filho foi quebrantado, movido pelo Senhor de uma forma tão verdadeira, que ele procurou a Deus. E o que eu vi já era o batismo, depois da conversão, depois do discipulado, depois de certo amadurecimento suficiente na fé. Apenas confirmou aquilo que a palavra de Deus já diz. Pais e mães que acertam o alvo. A sociologia, enfim, fala da regra das 5 gerações. A influência de um pai, de uma mãe, nas gerações que seguem. Nós sabemos que as coisas não são tão fáceis ou tão simples assim. Existe rebeldia humana. Existem intervenções graciosas do Senhor. Mas a palavra do Senhor está chegando a mim, que sou pai de uma criança de 1 ano e espero, se Deus assim desejar, ser pai de outras crianças. A palavra está chegando a você e eu não sei em que ponto da vida você está. Talvez você seja já avô, ou talvez você ainda seja neto e nem casado, filho somente. A palavra de Deus chega a todos nós na hora certa, nunca adiantada, nunca atrasada. Façamos o nosso coração sensível, receptivo, para que nós também, nisto que é de suma importância, acertemos o alvo com a graça do Senhor. Vamos orar. Curve comigo a sua fronte, feche comigo os seus olhos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está recebendo esta palavra segundo a tua graça nesta hora. E Deus querido, em nome de Jesus, opera sobre os nossos corações, trazendo arrependimento, Deus, a quem precisa arrepender-se segundo a tua vontade, trazendo conforto, Senhor, a quem tem o coração sobrecarregado, levando, Deus, à fé salvadora, à vida verdadeira em Cristo Jesus, abençoando, Senhor Deus, e suprindo. O Senhor conhece, Deus, cada pai, cada mãe, cada filho e cada filha aqui. O Senhor conhece, Deus, cada história tão diferentes entre si, e o Senhor sabe, Deus, onde cada um precisa da tua graça, precisa da tua orientação, precisa da tua direção, precisa da tua boa mão estendida. Queira, Senhor, em nome de Jesus, abençoar a todos nós e dar a todos nós da tua bênção, da tua graça, e obrigado pelo culto desta noite. Abençoa as nossas famílias, Pai querido, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, a semana que agora estamos começando na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, toda a igreja estende o seu agradecimento a estes irmãos que voluntariamente têm servido na gravação dos cultos. Também agradecemos a todos que estão participando conosco desta hora de culto e temos tido a cada domingo muitos visitantes, entre aspas. Obrigado pela sua presença. Se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, permita-me pedir-lhe que tire um minutinho para fazer isso. Inscreva-se nesse canal. Se você ativar esse sininho de notificações, todas as vezes que nós entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo, você será avisado. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não deixe de deixar também o seu comentário aí. Nós assim começamos mais uma semana na presença do Senhor. Esteja sobre nós a bênção de Deus. Que Deus nos dê graça para ouvir a sua palavra, responder ao seu ensinamento
Que Deus abençoe os nossos lares e nos ajude a todos a acertarmos o alvo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.